Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo. Meu Deus, deu uma travada aí? Eu espero que não. Esteja tudo bem, tudo certo. Não se esqueça de deixar o like, ok? E de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Não se esqueçam que tem caixa assombrada do mês de julho disponível com o tema Egito, garanta a sua, certo? Então, bora aqui para os relatos de hoje. O primeiro, são vários relatos curtos, tá bom? Médio, curto. O primeiro de hoje é este daqui. Eu vou dar uma amenizada no título, tá? Porque ele é pesado, o título. O título, então, eu escrevi aqui, né? Após me machucar fatalmente, acordei. Acordei. Vocês vão entender ao longo do relato. É que se eu falar o título aqui, eu não vai poder, tá? Então, após me machucar fatalmente, acordei em uma realidade paralela. Então, vamos lá. Oi, Ana, oi, Matheus, espero que curtam este relato rápido. Era para ser mais uma noite, é um moço que nos conta, tá? Era para ser mais uma noite comum na minha casa, que estava só eu e a minha namorada. Nós dois namoramos como um casal comum e fomos dormir de noite lá no meu quarto, na minha cama. Estávamos dormindo bem, até que do nada, nós dois acordamos com um barulho muito alto de portão abrindo. De início, eu pensei que fosse na minha vizinha, que eles estivessem abrindo o portão porque tinham chegado tarde em casa, enfim. Mas logo percebi que não era. Eu estava ouvindo um barulho da nossa porta sendo arrombada. E aí eu falei para minha namorada, esse barulho é aqui, eu vou lá ver. Ela disse assustada, não vai não, fulano. Ah tá, ele trocou o nome aqui, tá? Mas, enfim, não vai não. Mesmo assim, eu não a ouvi e fui dar um jeito de ir lá ver o que estava acontecendo. Eu, assim que entrei na sala de jantar que dava acesso à sala de TV, vi um homem na sala de TV. A sala estava escura, mas entrava um pouco de luz pela janela. Eu não conseguia ver esse homem direito porque estava escuro, né? Dava para ver só um pouco. Mas como eu tava com sangue nos olhos, pensei, vou reagir. Fui correndo rápido pela sala e eu pensava em dar uma voadora para acertar o bandido. Mas quando menos espero, ele sacou a arma, apontou para mim e eu vi só uma faísca saindo do cano da arma dele. Quando fui ver, eu já não estava mais em meu corpo, mas estava com a minha alma fora do corpo, passando rapidamente pelo criminoso e atravessando a parede para o lado de fora da casa. Eu estava então flutuando no jardim da minha casa. Aí foi tudo muito rápido. Só deu tempo de eu olhar para as minhas mãos que estavam brilhando e eu disse, mas que porcaria é essa? E não deu nem tempo de terminar a frase que porcaria é essa, que quando menos espero, estou acordando ao lado da minha namorada de novo, na cama, e assustado. Ela acordou também, aí eu comecei a refletir. Foi tudo um sonho? Ou eu tive morte instantânea com um tiro na cabeça e acordei numa realidade paralela? Aí eu conversei um pouco sobre isso com ela e ela disse, não, foi só um sonho. Olha, gente, essa não foi a primeira vez que isso me acontece, tá? Ou que isso me aconteceu. Eu sei que naquela noite, após ter acordado do que parecia ter sido a minha morte, eu me levantei e fui verificar se a porta e o portão estavam bem fechados e trancados, e felizmente eles estavam. Mesmo assim, fiquei paranoico. Peguei um facão na cozinha, deixei perto da minha cama. Fiquei acordado quase que a noite inteira, esperando que o bandido fosse tentar entrar na minha casa. Mas ele não veio. Aí eu fico me perguntando, se após morrer na realidade que eu pertencia, se a minha consciência foi transferida para outro corpo de outra versão minha, de um universo paralelo, se tornando uma só nele.
que por algum motivo o criminoso desistiu de assaltar a minha casa? Comento isso com muitos amigos, mas quase todos eles acham que eu só tive um pesadelo muito realista onde eu morria. Como eu disse, não foi a primeira vez que isso me aconteceu. Essa foi a 7ª vez já. Mas faz muito tempo que eu penso que a vida é um sonho, que quando você morre, você acorda em outro sonho, outro mundo paralelo, onde você vai viver e morrer, para de novo acordar em outro sonho, outro mundo paralelo. E será sempre assim. A pergunta que fica é: como você vai acordar? Onde você vai acordar? Quando vai acordar? Vai acordar no passado? Vai acordar numa vida totalmente alternativa? E o mais importante, você vai se lembrar do seu sonho anterior? Se você sempre se lembrar, vai ter a vida eterna. Nisso entra outras questões. Se vivemos numa realidade simulada, morrer é só trocar de realidade simulada no pós-morte. E ficam aqui esses questionamentos dele. A gente já contou um relato muito parecido aqui. Não sei se era dele também. Mas foi um lance assim, a pessoa viveu, aconteceu alguma coisa que ela dormiu, ela acordou em uma outra realidade, falou, mas peraí, tudo que eu vivi até agora foi só um sonho, eu acordei aqui, mas peraí, não, eu não tava vivendo nessa realidade que era muito parecida, mas era outra. Não tem, é um rapaz, eu acho que ele mandou um relato assim, tipo, eu não sou dessa realidade. É como se tivesse acontecido isso mesmo, como se a consciência dele tivesse se transportado de um universo paralelo para esse daqui. E ele vivia em outro. Ele conta que tinha algumas coisas diferentes, não era totalmente diferente, mas tinha algumas coisas que eram diferentes. E ele se lembra daquelas coisas que era, né, naquele outro universo, e nesse ninguém se lembra. E ele fala, mas gente, eu vou voltar pra lá, não tem um lance assim, eu sou de lá, de um outro universo paralelo, e tem um outro, eu não sei se é o mesmo, mas que ele passou a viver aqui, nesse universo, e aí eu não sei se ele tá namorando, tem esposa, eu não sei que agora ele tá apegado a alguma coisa daqui, e tem medo de, assim como ele veio pra esse universo num clique, de repente ele vá pro outro, e ele deixe as coisas que ele conquistou, as pessoas que ele gosta aqui, para ir para o outro de novo. Então tem algumas histórias assim aqui. E o que ele tá falando aqui é diferente de um pesadelo, porque ele meio que se lembra da noite, de tudo que aconteceu, namorou, né? E aí teve essa invasão, e de repente, a hora que ele se viu fora, pá, acordou. Aquele lance do sonho dentro de um sonho, mas seria uma realidade paralela? Seria isso mesmo, que a consciência dele, pá, foi transferida? Será que há essa possibilidade de não ir para um céu, para alguma coisa, mas só mudar de realidade? Ou isso seria um defeito na Matrix? E aí, qual que é a opinião de vocês? Já aconteceu algo parecido? Conta aí pra gente. Quando às vezes a gente acha que tá sozinho nessas situações, aí alguém escuta a história e fala, cara, isso já aconteceu comigo. Eu achava que eu tava louco, mas isso já aconteceu comigo. Compartilha com a gente. Próximo relato. Seria o diabo ali? Espero que não, vamos ver. É uma moça que nos conta. Oi, Ana e assombrados, eu me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana. O que eu vou contar aqui não vai ter nomes, tá? Pode ler tranquilamente. Eu vou tentar resumir o que aconteceu, porém detalhadamente. Para começar, farei um breve resumo de como era a rotina da minha família na época. O meu pai, nessa época, era vivo e sempre trabalhou de vigilante à noite. Então, todas as noites, eles saíam para trabalhar e ele saía para trabalhar e voltava apenas na manhã do dia seguinte. Sendo assim, ficávamos em casa eu, minha mãe e meus 2 irmãos. Sempre gostei desse mundo do sobrenatural. Tanto é que sempre assisti coisas relacionadas a esse tema, seja em algum documentário ou em filmes. Já vi vários. Desde os filmes sobre assassinos, como os filmes do Pânico, passando por filmes como Premonição e filmes demoníacos, como os de Possessão, entre outros. Isso nunca foi um problema para mim. Eu assistia de boa, até mesmo sozinha.
Mas o que ocorreu comigo me fez mudar um pouco sobre o que eu estava... Me fez mudar um pouco o que eu estava consumindo de filmes, assim, sabe? Entre outras coisas. Eu não lembro a idade exata que eu tinha, mas creio que foi por volta de 8 ou 9 anos de idade. Como disse anteriormente, meu pai trabalhava à noite, então nessa noite que aconteceu o relato não foi diferente, meu pai estava trabalhando. Estávamos eu, minha mãe e meus irmãos em casa. Eu lembro que fazia calor, era época de verão. E aí minha mãe colocou um colchão na sala para que meus irmãos e eu fôssemos dormir, porque era um lugar mais fresco da casa. Sempre tive insônia, então ficava até tarde acordada e sou assim até hoje. Na noite que isso aconteceu, eu fiquei acordada sozinha assistindo TV. Naquela época a minha TV era aquelas antigas de tubo e não tinha controle remoto, então tinha que desligar manualmente. Eu lembro que eu estava lá assistindo o jornal, quando de repente comecei a ter uma sensação de que tinha alguém me observando. Eu sentia um medo e um calafrio que eu nunca tinha sentido antes. Continuei assistindo a TV e aquela sensação não passava. Percebi que alguém estava observando especificamente, falei certo? Da cozinha. Vinha da cozinha. Para tentar entender um pouco mais, eu vou detalhar como é a minha casa. Ela não tem corredores que separam cada cômodo, então, da sala para a cozinha existe apenas uma divisão, que seria a porta, porém era tampado com uma cortina. Então, quando eu olhei em direção à porta, entre aspas, da sala, eu avistei uma figura que parecia humana, mas sei que não era, não. Ele era um homem, entre aspas, branco, não muito alto, também não muito baixo, e segurava na mão esquerda um objeto que lembrava um pouco um garfo, mas era do tamanho dele e chegava a encostar no chão. Ele me encarava, mas não sorria, não falava nada, apenas me olhava fixamente. Ele não olhava para outros lugares da casa, apenas se direcionava a mim. E ficou ali, parado, nem sequer movia a cabeça. Eu já completamente assustada, mesmo que deitada ao lado da minha mãe, eu não conseguia chamar por ela. Eu não conseguia gritar. O medo me paralisou. Foi quando eu peguei o cobertor que eu estava usando. Mesmo estando calor, sempre usamos um cobertorzinho, até por conta de picada de mosquito. Peguei meu cobertor e me cobri toda, dos pés à cabeça. Foi a única coisa que consegui fazer naquele momento. Depois de um tempo, tirei o cobertor um pouco assim da cabeça e continuei olhando para a TV, com medo daquilo estar ali ainda. Depois de algum tempo, eu tive a coragem de olhar novamente para a cozinha e, para minha surpresa, aquela coisa não estava lá. Não estava mais lá, né? Desapareceu, da mesma forma que tinha aparecido, sem fazer nenhum barulho. Sei que não era uma pessoa de verdade, pois se fosse, tinha feito algum mal, né? Ou até mesmo roubado a casa, já que só tinha minha mãe, meus irmãos e eu, e nós éramos crianças. Quando eu conto isso para minha família, eles acham que foi coisa da minha cabeça, ou então que foi um sonho. Mas eu sei que não foi. Como já disse, eu tenho insônia, então é muito difícil dormir. Eu estava muito bem acordada. Hoje eu tenho 26 anos, nunca mais vi aquela coisa e também não quero ver. Mas lembro como se fosse ontem e até hoje eu não sei o que era aquilo. Então, seria o próprio diabo ali disfarçado ou um espírito zombeteiro? Deixo aqui a minha dúvida. Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Tenho muitos outros para compartilhar, mas vou deixar para uma próxima oportunidade. Peço desculpas se o relato ficou grande, eu tentei resumir ao máximo o que aconteceu ali e também dar os detalhes, né? Beijos para você e para os assombrados que acompanham o canal. Um beijo para você, muito obrigada. O que eu penso que pode ser também um Exu, talvez, não? Quem entende aí melhor, me diga aí. Alguma entidade, alguma coisa assim que tava ali, não sei por quê e tal, mas tava ali, né? Eu não sei se seria o próprio diabo, assim, mas talvez alguma entidade. Interessante e aterrorizante também, né? Próximo relato. Quem estava espionando ela? Oi, Ana e assombrados, eu me chamo Fulana, tenho 19 anos e vim contar apenas um dos relatos que já presenciei e já ouvi.
Todos os nomes estão trocados. Bom, isso aconteceu em 2017. Sabemos que toda a casa de vó é o próprio paraíso. E na casa da minha não seria diferente, né? Minha família é muito grande e como todos os primos amavam dormir na casa da vó Lúcia, era necessário dividir aquela renca de primos em grupos para dormir em dias diferentes. Apesar de ter espaço de sobra, pois a casa da minha avó é enorme, não teria colchão suficiente para todo mundo. E nem paciência da parte dos meus avós, diga-se de passagem, né, coitados, para acomodar toda aquela criançada. Pois bem, chegou o nosso dia de dormir lá e estávamos em 5 pessoas em um quarto. Minha prima Amanda, de 15 anos, eu, meu primo Luiz, de 13 anos, meu irmão Lucas e minha prima Alanes, de 9 anos. A Amanda se levantou e disse para irmos arrumando as camas, pois já passava das 3 da manhã, enquanto ela ia no banheiro. Pediu também para fazermos silêncio, para não acordar os meus avós. Então ela saiu, a Amanda tinha 15 anos, né? Isso. Então ela saiu para ir ao banheiro e ficamos ali todos dentro do quarto. Ana, nós não saímos nem por 1 minuto sequer. Estávamos ali terminando de arrumar a cama e tal, quando escutamos um estrondo vindo da porta. E quando a gente olhou, minha prima estava ali parada na porta furiosa. Ela fechou a porta e soltou a seguinte frase: "Eu quero saber quem é que estava me olhando por debaixo da porta." Nós nos olhamos e eu disse: "Ninguém saiu do quarto, a gente ficou aqui arrumando a cama como você pediu." Ana, no mesmo instante, ela pediu para que fôssemos dormir. E assim fizemos. No outro dia, eu fui perguntar para ela por que ela ficou tão brava quando voltou do banheiro. E antes que eu conte o que me foi dito, eu preciso explicar para vocês como é a porta do banheiro. Esse banheiro fica num corredor enorme no segundo andar da casa, da minha avó. A parte de baixo da porta do banheiro está toda comida por capim. Como assim por capim? A parte de baixo da porta do banheiro está toda comida... cupim, eu acho. Talvez seja corretor automático. Está toda comida por cupim. Então, é possível você espiar alguém olhando por debaixo da porta. Então, deve ter ficado um vão assim, sabe? Na porta, porque tem cupim. Ficou comida por cupim. Entendi. Então, dá para olhar por debaixo da porta. E quem tá dentro do banheiro consegue ver perfeitamente quem tá espiando do lado de fora. E então ela me disse assim: eu estava usando o banheiro quando tive aquela sensação de estar sendo observada. Aí eu olhei para a parte comida pelo cupim ali da porta e vi um rosto de uma criança. Mas como era de madrugada e eu não acendi a luz do corredor para não acordar os avós, então pela falta de iluminação eu não consegui reconhecer quem era. Apenas perguntei: quem é? E a criança saiu correndo, dando risadinha, e era possível até ouvir os seus passinhos correndo pelo corredor. Eu achei que seria algum de vocês querendo me fazer medo, por isso que eu fiquei furiosa. E aí, né, mais uma vez eu disse a ela que ninguém tinha saído do quarto. Ana, esse não é o único relato que temos ali da casa da minha avó. Os meus avós foram os primeiros a morar nela e não sabemos dizer o porquê acontecem essas coisas lá. E por que tem essa energia tão ruim? Tem energia ruim lá? Porque, às vezes aconteceu essa aparição, mas a energia não é ruim. Mas a energia é ruim? Tem outras coisas que aconteceram assim? Bom, em breve eu venho contar mais coisas sobrenaturais que ocorreram lá. Hoje em dia a casa está alugada, pois os meus avós decidiram se mudar para outro estado. Mas nenhum morador dura mais de 2 meses lá. A localização pode não ser uma das melhores, mas a casa é enorme. Com 2 quartos, uma suíte, uma sala. Com 2 quartos, uma suíte, uma sala, 3 banheiros e 2 áreas de serviço enormes. E com um quintal enorme. Enfim, Ana, muito obrigada por ter lido o meu relato. Sou fã do canal e em breve envio mais relatos. Beijos. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, o que será que aconteceu ali? Será que o terreno já era assombrado anteriormente?
antes de construir já tinha alguma coisa ali, ou algum portal, ou foi aberto de alguma forma que você não sabe como, dá uma conversada com a sua avó aí. Gente, tá cortando? Eu tenho medo desse negócio dar errado aqui depois, né? Bom, vamos lá então pro próximo relato. O que aconteceu com o espelho? Vamos ver. Oi, Ana, eu me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana. Tenho 15 anos e desde já te peço desculpa se tiver algum erro, pois eu estou escrevendo pelo celular. Bora lá pro relato. Esses acontecimentos começaram por volta do dia 20 de junho de 2023, numa terça-feira. Na tarde de terça, o meu avô foi levar a gente para nossa casa, eu, minha mãe e a minha irmã, pois passamos o dia com ele. Na casa do meu avô tem tipo uma sala no segundo andar, onde ele tem um lugar para os santos dele. Nesse dia em específico, quando ele chegou em casa, estava tudo atirado no chão. Os santos, os vasinhos de flores e um copo com uma rosa vermelha. Quando a gente saiu, essa rosa estava linda e bem vermelha, mas quando a gente chegou, quando ele chegou em casa, a rosa estava preta, Ana. E o tempo dele nos levar para nossa casa e voltar não era nem de 10 minutos. Agora, pulando para quarta-feira, dia 28, a minha mãe estava na rua com a minha irmã e o amigo da minha irmã, pois eles têm o costume de descer a lomba que tem na minha rua. Lombada? Não sei. Eles têm o costume de descer ali de skate. Era por volta de umas 8 da noite quando a minha mãe subiu para o nosso apartamento e logo veio contar para mim o que aconteceu. Agora são as palavras da minha mãe. Ela disse assim: fulana, eu vi 2 silhuetas pretas subindo a rua. Elas corriam uma atrás da outra, mas eram numa velocidade anormal para ser desse plano. Bom, Ana, a minha mãe disse que até foi conferir para ver se não eram os dois, né? A minha irmã e o amigo dela. Mas ela disse que não era. Agora, quinta-feira, dia 29, na minha casa, eu estava escovando os dentes para ir para a escola. Eu estudo de manhã. E tava tudo normal. E quando eu tô na frente do espelho, às vezes eu fico fazendo as caretas, caras e bocas, sabe? Só de palhaçada mesmo. Mas teve um momento que eu tava ali com o olho arregalado na frente do espelho, mas depois eu comecei a olhar para os lados, sabe? E aí eu percebi que o meu reflexo paralisou e ficou com os olhos arregalados. Eu comecei a balançar minha cabeça para ver se voltaria ao normal, mas o reflexo ficou parado por cerca de uns 5 segundos. Mas aquilo ali pareceu uma eternidade, né? Logo eu saí correndo do banheiro com a escova na boca e só voltei lá com a minha mãe. Pulando agora para a tarde do dia 29, depois que eu almocei na casa do meu avô, eu fui para o quarto com a minha irmã. A gente ficou uns 30 minutos mexendo no celular e depois fomos tirar uma soneca da tarde. É mais do que merecida. Minha irmã me chamou então para dormir na cama com ela, pois estava muito frio. E aí eu fui. Logo que eu deitei, a gente começou a ouvir um batidão na porta do quarto e também a maçaneta começou a mexer. Aí eu disse, fulana, Beltrana, né, o nome da minha irmã. Aí eu disse, Beltrana, tá ouvindo isso? E como uma bela medrosa que ela é, fingiu que estava dormindo. Eu não julgo, pois também sou muito medrosa. Ana, preciso acrescentar aqui que eu sempre me sinto observada quando tô deitada no sofá da sala da casa do meu avô. A casa tem 2 andares, mas o segundo andar é tipo uma sacada, se é que você me entende. Então, quem tá lá em cima consegue ver quem tá embaixo, e quem tá embaixo consegue ver quem tá em cima. E na escada tem tipo um vão, e às vezes parece que eu vejo alguém se abaixando e me olhando ali naquele vão. A minha mãe já disse a mesma coisa. Bom, Ana, o que será que é isso? Eu conversei com as minhas amigas e uma delas disse para eu chamar um padre. Eu tô rezando todas as noites e por conta do acontecimento do espelho, eu não consigo mais ir no banheiro e nem tomar banho sozinha com medo de acontecer alguma coisa. Eu tô evitando ao máximo me olhar no espelho quando eu tô sozinha.
enquanto eu escrevi esse relato, o meu armário fez um barulho e eu levei o maior susto. Eu acho que eu tô muito traumatizada. Te acompanho desde 2018. Adoro os teus vídeos e sempre indico o canal para os meus amigos. Um beijo para você, para o Matheus e para as crianças. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em breve mandarei mais relatos. Um beijo para você, muito obrigada. Então, peraí, isso tudo acontecia na casa do seu avô? É isso? Alguma coisa tem ali também? Será? Mais uma casa de vô assombrado? E o que será? Parece que tem alguma coisa aí, né? Próximo relato é este. Carinho tranquilizante de madrugada. Ainda bem que é tranquilizante, porque assim, né? Ai, meu Deus. Ai, quem que me fez carinho? Muito obrigada, mas assim, se esperar amanhecer, assim, solzão, de boa, bem claro, eu agradeço, do que assim, às 3 da manhã. Não, tô brincando, vamos ler o relato. Oi, Ana e Matheus, olá, assombrados, eu sou a fulana. Ana, o relato é curto e não tem nomes, e aconteceu comigo. Eu sou do interior da Paraíba, cidade pequena, melhor não dizer o nome. Ana, tive uma fase na minha vida que preciso fazer um relato e mandar para você sobre o que aconteceu comigo na minha única e última fase romântica que tive até agora na vida, que envolve uma maledite e o pai dela. Vou digitar e vou mandar para você. O que eu vou contar agora foi um dos episódios que tive nessa fase. Aninha, há uns anos eu tive um fim de um relacionamento para mim muito sofrido. Consegue imaginar a dor de um fim que envolve inúmeras traições? Amar demais, fazer tanto e ser trocada? Ainda mais quando se é o primeiro namorado? Enfim, não sei. É que cada um tá numa posição, cada um tá dentro, sabe o que tá dentro de si, porque, dependendo, toca o dane-se e parte pra outra. Tchau, filho, vai se danar, o quê? Né? Ela falou, envolve inúmeras traições, amar demais, fazer tanto e ser trocada várias vezes, acho, né? Enfim, depende. Primeiro namorado, né? Idade, aquela idade, assim, é complicado e cada um vai reagir de um jeito. Tem gente que vai superar mais fácil, tem gente que vai tocar pra frente, tem gente que vai sofrer mais, cada um é cada um. Bom, e quando isso acontece, temos que passar por aquele luto, que é uma dor terrível de não ter mais a pessoa com a qual estivemos por... não ter mais a pessoa a qual tivemos por perto, né, por um tempo, que no meu caso foram 3 anos. Eu sentia uma dor no corpo, como se tivesse tudo quebrado. Respirar parecia doer. Um frio que chegava a ser surreal. Eu vivia assim no automático, calada, trabalhando, ajudando em casa, e quando chegava a noite, chorava no quarto, toda enrolada, tremendo de frio. Numa dessas noites em que eu chorava demais, mas demais mesmo, com uma dor aqui dentro, puxando o ar, eu senti um cafuné. Senti como se fosse uma mão passando assim pelo meu cabelo. Eu estava deitada na minha cama, a cabeça para o espelho da cama e a porta do quarto ficava atrás. A casa estava toda escura, todo mundo dormindo. Eu não lembro que horas eram, mas tinha essa mão me acalentando. Eu senti o movimento, sabe, descendo e subindo da mão. Aos poucos, respirando, chorando. E então eu ouvi bem baixinho: ele está com ela, aceite. Eu não sei se era uma voz masculina ou feminina. Eu ouvi com as lágrimas descendo e respirando meio assustada e o cafuné rolando, e então eu dormi. Acordei no outro dia mais calma e deitada, lembrei daquela voz e do carinho. E eu penso na hipótese de ter sido a minha falecida avó, ou quem sabe meu anjo da guarda. Mas de toda forma, nesses dias de tristeza, eu sentia que eu não estava sozinha. Obrigada, Aninha. Abraços para você e para todos. Um beijo para você. Muito obrigada. Interessante. E assim, ela queria dizer que o seu ex-namorado estava com uma outra moça e era para você simplesmente aceitar isso, é isso? Ele está com ela. Aceite. Tipo,
Larga a mão, né? Aceita aí, entenda e vamos seguir a vida, né? Porque quando você não aceita, quando não, isso não pode, isso não tá certo, aí fica aquele sofrimento. Acho que a partir do momento que você fala, é isso então vamos seguir. Aí você olha pra frente, olha para as possibilidades que podem se abrir a partir de agora, entendeu? Outras pessoas que tá aí pela vida, que você pode conhecer, não sei o que lá, porque, né? Existe muita gente por aí. Não se acabar por causa de um. Próximo relato. A loira fantasma no Detran. Olha, loira do banheiro? Não, a loira do Detran. Vamos lá. Cadê? Peraí. Pessoal, último relato de hoje. Ok? Este é o último de hoje. A loira fantasma no Detran. Oi, Ana, o meu relato aconteceu no Detran. Pode ler sem medo, pois tudo está mudado, tá tudo trocado. Tudo começou em maio. Fui fazer o meu teste prático no Detran, aqui da minha cidade. Marcaram logo no primeiro horário, às 8 da manhã. Eu cheguei tranquilaça lá. Parecia que eu nem estava indo fazer aquela prova que todos temiam. Na hora, encontrei 2 alunos que iriam fazer a prova comigo e validamos a biometria e entramos no carro da nossa autoescola para esperar a avaliadora chegar. Até aí tudo bem, nada de anormal. O problema foi que uma mulher, passando ali de jaqueta cinza pelo carro, ela foi reto e depois disso eu não a vi mais. Mas eu pensei, bom, agora sim devo estar nervosa. Ou só ela teria ido para trás. Peraí, não entendi. Até aí tudo bem, nada de anormal. O problema foi que eu vi uma mulher passando de jaqueta cinza pelo carro. E ela foi reto, é isso? Depois disso eu não vi mais. Mas eu pensei, bom, agora sim devo estar nervosa. Ou só ela teria ido para trás de algum protótipo. Que protótipo? Que protótipo? Bom, a avaliadora então chegou e eu fui a escolhida para ser a primeira a fazer o teste da baliza. Mas fui com calma. Fiz todo o procedimento, entrei na vaga e na hora veio aquela mesma loira de jaqueta cinza na minha janela do carro e disse: entrou muito longe, tenta de novo. E aí eu pensei, mas essa aí não é a avaliadora que entrou no carro? Peraí, não sei. Aí eu pensei, mas essa aí não é a avaliadora que entrou no carro? Então ela o que ela falou? Essa moça de jaqueta cinza, ela passou pelo carro e foi reto. Depois disso eu não vi mais. Bom, não entendi aqui. Mas ela achou que essa moça de jaqueta jeans era avaliadora, enfim. Mas como a moça que havia entrado não falou nada, eu peguei e resolvi atender o que a mulher da jaqueta cinza me disse. Aí ela ficou ao lado do protótipo. O que é protótipo, gente? Eu não sei. Ela ficou ao lado do protótipo da frente, no qual eu fui sair. E acabei levando junto. O que é protótipo? Cone? Os negócios para fazer baliza? Enfim, ela ficou ao lado do protótipo da frente. E no momento em que eu fui sair, eu acabei levando esse protótipo junto, é isso? Aí eu reprovei. E aí eu vi aquela mulher de jaqueta cinza sorrindo. Logo depois de eu arrastar o protótipo, a avaliadora chega e me diz: você entrou certo. Eu estava chegando para dar o ok para você. Por que você manobrou de novo? Ela ficou indignada que eu reprovei por pura bobeira. Eu fiquei até com vergonha de falar que uma mulher tinha vindo na minha janela e me mandado tirar o carro da vaga. Quando fui embora, arrasada, eu vi essa loira da jaqueta cinza sorrindo ainda atrás daquele protótipo. Foi aí que eu percebi que, na verdade, ela não existia. Infelizmente, eu tenho dificuldade em separar a realidade do espiritual, pois desde criança eu converso com pessoas desencarnadas sem nem me dar conta disso.
Essa vez foi um espírito brincalhão que parecia estar tentando me ajudar e eu acabei caindo na armadilha. Tava tentando ajudar ou atrapalhar, né? Bom, esse foi meu relato, Ana. Hoje eu tô habilitada e escrevo isso feliz, tomando um cafezinho, relembrando esse susto. Um beijo pra você e pra sua família. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, resumindo assim, ela foi fazer, ela tava de boa pra fazer a prova, com certeza ia passar de primeira, só que aí veio esse fantasma, chegou no vidro dela e falou que ela tinha entrado errado, que era pra sair, e como ela não sabe distinguir, porque ela deve ver fantasma o tempo inteiro, e tão bem visto, que não sabe se é encarnado ou desencarnado, que ela, né, só depois que tudo aconteceu, que a mulher falou assim, ixi, era um fantasma. Oh, meu Deus, mas vem minha trabalho, agora você paga a minha prova que eu vou fazer de novo. Não é? Ei, Laia, veio atrapalhar a vida dos outros. Vai, não tem o que fazer, não. Vai pra luz. Ai, eu ia ficar brava com esse fantasma. Falei, você vai esperar uma vela minha? Você vai ganhar uma vela minha? É nunca. Você vai ver, eu vou fazer o contrário. Eu vou falar com o povo. Isso daí vocês não levam, não. Sei lá. Brincadeira. Ou não, mas eu ia ficar brava com o fantasma, assim. Eu falei, né? Tem tanta coisa pra ajudar os outros, pra fazer. Você vem atrapalhar a minha aula, minha prova. A gente já fica tão nervoso, né? Aí precisa de um espírito pra lá atrapalhar. Enfim, gente. Esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau!